O nível 1 terminou. Parabéns, não somos mais novatos. Com a experiência adquirida no primeiro nível, com o conhecimento que já temos, agora é hora de aperfeiçoar nossas habilidades, indo além no caminho para dominar o jogo. O que começou com uma incerteza pode mudar a sua vida. Vamos começar o nível 2 aprendendo sobre a arte de apostar. Não existe certo ou errado no pôquer. Não existe um método que possa garantir o sucesso, mas existem maneiras e caminhos para você maximizar suas chances de ganhar. Existem bons hábitos e maus hábitos. Existem situações para evitar e situações para explorar. Existem aqueles que possuem o conhecimento para explicá-las. Nós vamos lhe ensinar a dominar o jogo, do básico ao avançado. Bem-vindos ao nível 2, senhoras e senhores. Agora você já deve ser um jogador competente. No nível 1 nós aprendemos o valor das mãos iniciais, a importância da posição, a arte de blefar e começamos a entender mais sobre as estratégias de torneio. Agora o nível 2 começa com uma análise sobre as apostas. Você acha que ficou fácil? Bom, é mais difícil do que parece, muito mais. E nesse programa nós vamos estudar em detalhes as razões para apostar. Essa série acompanha o pôquer jogado ao redor do mundo. Nós vamos acompanhar exemplos de apostas boas e ruins em Las Vegas e Sydney. A análise é de Joe Hashim, campeão da World Series of Poker 2005, e de Daniel Negreanu. Como sempre, vamos explicar alguns termos da linguagem do pôquer, além de ouvir os conselhos de alguns craques do pano verde. Mas primeiro, nós vamos começar com um tutorial que analisa o propósito das apostas. Qualquer aposta que você fizer tem que ter um propósito. Se não tiver, é provavelmente uma aposta ruim. Existem 4 propósitos principais nas apostas: ganhar valor, proteger sua mão, blefar ou adquirir informação. Ganhar valor é o objetivo mais básico e simples de uma aposta. Se você acha que possui a melhor mão e seu oponente pode dar call, você aumenta o valor do pote, que provavelmente vai ganhar. Proteger a sua mão pode ser muito importante. Se você achar que está na frente em uma mão, mas existe a possibilidade do seu oponente fazer uma mão melhor na próxima carta comunitária, você deve apostar para afastar os oponentes. O terceiro propósito é blefar seu oponente. Quando você não pode ganhar a mão com as cartas que tem, a única maneira de vencer é blefando. Ganhar informação. Às vezes, um jogador pode colocar uma aposta não por valor, não para proteger sua mão, nem para blefar, mas sim para ver como o oponente vai reagir. Fazer uma aposta geralmente revela muita informação sobre seus oponentes e suas mãos. Imagine que você é esse jogador, está pensando em uma dessas coisas. Acho que meu oponente não tem nada, não sei onde estou na mão, acho que estou na frente. É normal você pensar isso, mas vamos voltar para as 4 razões para apostar. Faça a pergunta: está apostando porque quer ganhar valor? Eu protejo a minha mão aqui? Posso conseguir afastar meu oponente com um blefe? Vou ganhar mais informações apostando do que pedindo mesa? Se a resposta para todas elas for não, você não deve apostar. Simples assim. Não aposte quando não existe um propósito. É um movimento desesperado de um jogador desesperado? Vamos ver alguns exemplos e tentar entender se existem ou não razões para apostar. Nesse exemplo, Bandit 2000 tem As e Rei offsuited e acertou o maior par no flop. Ele deve apostar para proteger a sua mão, já que qualquer 8 pode dar 2 pares a Doug T e qualquer 6 a ele dará uma trinca. Nesse exemplo, Steven dá call no raise pré-flop de Marvin com 9 e 10. Dar call fora de posição deixa ele em uma situação complicada. Ele acerta um par médio no flop e aposta 700 para tentar ganhar informação. Marvin, em posição, dá call com um par maior. Apostar em cima do agressor pré-flop com um par médio não é aconselhável. Mas já que Slaven fez a aposta e recebeu o call, ele deveria perceber que sua mão não deve estar na frente. Nesse caso, Slaven continua apostando, deixando a vida bem fácil para Marvin, que ganha um bom pote com o maior par.
A mensagem aqui é: se você for apostar por informação, aproveite a reação do oponente e reaja de acordo. Se você chegou até o nível 2, parabéns! Vamos dar uma recapitulada no que aprendemos e no que vem pela frente. Tudo o que você queria saber sobre pôquer é dividido em 2 níveis. No nível 1, nível iniciante, dedicamos os programas a ajudar você a aprender o básico. Aprendemos o poder da posição e o valor das mãos iniciais. Agora que completamos esse nível, você já deve ser um jogador competente com bom conhecimento no jogo e de sua mecânica. E agora vamos começar o nível 2, o nível avançado. Vamos ensinar como adquirir informações de seus oponentes, os estilos de jogo e as nuances das mãos, dependendo de sua força e potencial. O programa de hoje é o primeiro dedicado à arte de apostar. Ainda vamos aprender a analisar o tamanho das apostas com mais detalhes, mas vamos seguir adiante. É hora de concentrar nas razões sobre por que devemos apostar. I'm Mark Remen. I'm from Crono, Saskatchewan, Canada. I'm a plant manager of a production facility here, and I play poker. I started playing poker when I was a kid, a lot of fishing trips with my father and his buddies. I was always the young guy, so I was always learning how to play cards with them, and most of the games were 7-card stud. Then No Limit Hold'em came along, and now I feel like I'm the old man trying to play a kid's game. Everyone I play with is a little bit younger. I started playing online poker 6 or 7 years ago. A bunch of people told me about online poker, so I started getting involved playing that with them. From there I found the poker blogs, and now I have a community of friends that we all write and talk about games we've played and hands we've played against each other. We play regularly every week, and through these blogs I've made some of the best friends I can imagine. Quer ter sucesso nas mesas? Can't show aces every hand. Don't play with me. Because then when I raise the kings, you'll know I'm weak. Nice guy. Just snap me off on Jack High. One time in my life. Bom, então é melhor aprender a linguagem do poker. E aqui estão alguns termos relativos a apostas. 3-bet. Você faz um 3-bet quando faz o segundo aumento, conhecido como re-raise. Antes do flop, o Big Blind é considerado a primeira aposta. O raise é a segunda e o re-raise seria a terceira, o 3-bet. No pós-flop não existem os blinds. Então a primeira aposta é feita por quem coloca primeiro as fichas no pote. A segunda aposta é um raise, a terceira é o 3-bet ou re-raise. Entendeu? Eu realmente espero que sim. 4-bet. Como você pode imaginar, o 4-bet segue o mesmo princípio do 3-bet, basicamente um re-raise. Nesse exemplo, o jogador destacado fez um 4-bet. Triple Barrel. O Triple Barrel acontece quando um jogador sai apostando 3 vezes, no flop, no turn e no river. Isso significa que o jogador tem uma mão muito forte ou está apenas sendo teimoso e se recusa a abrir mão de suas cartas. String Bet. Um string bet é uma jogada ilegal no poker. Acontece quando um jogador coloca as fichas para dar call ou raise e depois adiciona mais fichas logo depois da tentativa de apostar. Isso não é permitido no poker, pois seja um call ou raise, a aposta deve ser feita com uma ação única e contínua. Check raise. Um check raise é um raise de um jogador que originalmente havia dado check. Aqui o jogador A dá check depois do flop. O jogador B faz uma aposta e o jogador A dá um raise. Então, o jogador A deu um check raise. C-bet, conhecida como continuation bet. Geralmente, se você apostou no pré-flop, deve continuar apostando no pós-flop. Não fazer isso é um sinal de fraqueza. Nós falamos sobre isso no programa anterior. Você prestou atenção, não prestou? Value bet. Um value bet é uma aposta geralmente feita no river, quando você está confiante em ter a melhor mão. É uma aposta para extrair o máximo valor de fichas possível de seu oponente. Se você quiser saber mais sobre poker, visite o PokerStars.net. Agora vamos parar um pouco para examinar uma mão detalhadamente. Joe Hashin vai falar um pouco sobre value bets. Today we're going to talk about the importance of value betting. A value bet is a bet that you make to induce a call from your opponent so you can extract chips from them. So in this hand, we see Ray raise it to 150 with a pair of aces, the best possible hand, and Mr. Razor out of the small blind calls with King Jack,
King Jack is a sort of hand that can get him into trouble. Let's see what the flop brings. So the flop comes Jack high. Mr. Razor believes he has the best hand. He's got a pair of jacks with a king kicker, so it's not too bad. He elects to bet 220. Ray with a pair of aces definitely dominates a pair of jacks at this stage. Elects just to call and see what the turn brings. The turn is a 7 of clubs, a pretty harmless card. Now Mr. Razor decides that he will check and see what Ray does. Ray bets 500 chips. Mr. Razor calls. The river card is a 6 of diamonds. Mr. Razor checks. Now Ray needs to make a decision. At this point, Ray is thinking to himself that if he bets the correct amount, he'll get the call. If he bets too much, Mr. Razor will fold and he'll miss out on those chips. Ray decides that 800 is the perfect amount to bet. Mr. Razor calls and sees the bad news. Ray wins the hand. Agora vamos ouvir outros conselhos do dinamarquês Theo Jorgensen falando sobre o tamanho das apostas. Sizing your bet is a very personal thing, and it goes to the player. You have to look at the player and think, how well do I want him to call? Do I want him to fold? What in my story, how big can I make this bet if I want him to call? And then maybe I want to cheat him with an overbet. And you have to find out what this person will do. That's a very tough one. One of the big things you look for when you're trying to determine if your opponent has a hand or not is the bet sizing. People fall into traps, that's just what they do. People will bet bigger on good hands and lower on bad hands, but other people do different things. And if you play with someone long enough, which it only takes a few hours, you can figure out what their bet sizing means. É hora do intervalo, mas antes de ir, eu tenho uma pergunta para você. Considere essa situação. Você tem as de espadas, 10 de ouros. E deu raise pré-flop para 300 com os blinds 50-100. Uma pessoa dá call e o flop vem as de copas, valete de espadas e 9 de copas. Você é o primeiro a agir. O que você faz? A resposta depois do break. Estamos de volta. Antes do intervalo eu fiz a pergunta seguinte. O que você deveria fazer se tivesse as e 10 off e um flop de as, valete e 9? O pote tem 750. Bom, não existe certo ou errado, mas o senso comum diz que geralmente você deve apostar nessa situação. Parcialmente para ganhar valor, mas também para proteger sua mão de draws. Mas quanto deve apostar? O tamanho correto da aposta nessa situação é ao redor de 60% do pote. Um valor próximo a 450 é apropriado. Se a aposta for muito pequena, permite que os jogadores vejam mais cartas por pouco dinheiro. Também dá pouca informação sobre a força da mão do seu oponente. Se a aposta for muito grande, força o jogador que tem cartas inferiores a jogar sua mão fora, o que significa perder a oportunidade de ganhar fichas preciosas. Vamos analisar mais pra frente o tamanho das apostas. Às vezes, a melhor forma de apostar é não apostar. Sim, senhoras e senhores, o fold é a chave para o sucesso nas mesas. É hora de abrirmos o cofre. Vamos analisar alguns folds bem disciplinados. Primeiro, vamos para Sydney com uma mão entre o canadense Saul Bergen e o australiano Grant Levy. Bergen é o primeiro a agir e dá um raise para 75 mil com rei dama offsuit. Levy no big blind dá call com as e 7 suited. O flop da Levy a pedida para o nut flush, o maior flush possível. O turn deixa os dois jogadores com uma pedida para sequência. Levy aposta 60 mil e Bergen dá call. Com o as no river, o par alto de Levy pode parecer ótimo numa primeira análise. Mas mesmo estando na frente da mão inteira, ele mostra disciplina para largar depois da aposta de 200 mil de Bergen.
Um belo fold, considerando que ele provavelmente suspeitou que estava na frente durante toda a mão. O próximo exemplo mostra a disciplina de verdade. Pré-flop. No EPT de Baden, temporada 4, um jovem Sebastian Rutenberg contra o sueco Davi Sonnelin. Rutenberg tem par de ases e faz um raise padrão cerca de 3 blinds. Davi Sonnelin tem par de damas e dá re-raise para 50 mil fichas. Antes da decisão voltar para Rutenberg, o norueguês olha suas cartas e vê um par de 10. Nada mal, né? Mas depois de um raise e um re-raise, ele foi inteligente o suficiente para saber que um par médio não iria jogar bem e mostrou disciplina para largar. That's a tight fold. That's a tight fold. Mas o fold que queremos mostrar é esse. Rutenberg não quer ser muito gentil e vai all-in com o par de ases. I'm on it. Sonnelin tem uma decisão muito complicada. Você consegue dar fold com um par de damas? Bom, os grandes jogadores dão fold em grandes mãos. Preocupado com ases, reis e as-rei, Sonnelin joga suas cartas fora. Disciplina é o que você precisa no pôquer. Hora de mais um capítulo da sessão Meu Jogo. My friends and I get together in Vegas every year in December. Every year we take over a poker room and have our own little tournament in Vegas style. It's great. Currently online I'm playing on low limits, $1, $2, $5 tables. I use poker as another social networking tool to try and stay in touch with my friends. If it costs me $11 on a night to spend a couple hours having a drink and chatting online while we're playing a game of poker, it's $11 well spent in my books. Through the blog and the community that I play with, we've had these regular games, as I mentioned, and I've been fortunate enough to win a fair share of them, I think, for my knowledge of No Limit Hold'em. I've also won a fair bit of money online in the tournaments we've played. Unlike many people, my friends included, I don't have any aspirations of winning the World Series of Poker main event. I might eventually start breaking down and looking at going to a seniors event, but for the most part, it's just a hobby. Hora da análise profissional. Daniel Negrano analisa uma mão que tem como protagonista um dos nossos jogadores favoritos, o Daniel Negrano. Well, in this next hand, we're going to discuss the art of folding. Not something I do too often, but in this spot, it made a lot of sense. We're going to look at an NAPT hand from the Venetian between myself and one John Hennigan. Let's take a look. The blinds are 1 in 200 with an ante. So I've got king, queen offsuit, so I'm going to go ahead and raise to 475. And John Hennigan is going to defend his big blind with 9-8 offsuit. It's a small raise, so he decides he wants to see a flop. So that's a great flop, as you can see, for John, because he's got a pair of eights and he's got an open-ended straight flush draw. As for me, I've got 2 overcards and just the straight draw. So I can catch a 9 or an ace to make a straight, but obviously, as you can see by the percentages, John Hennigan is way in front here, a 3-1 favorite. Action's gonna be on him first, and he checks it on over to me. And the way he checked and the amount of time he took, something about it made me feel like, this is a flop that he very well might hit. So I decided to check behind for a couple reasons. One, I didn't think I was going to get away with a bet on the flop as a bluff. And 2, I want to give myself a free chance to catch my straight, because I can still catch that straight and take the, and have the best hand. So, well, there you go. What do you know? Now the turn card has given John 2 pair and an open and straight flush draw. That's a pretty big hand. However, he's well behind me because now I've got the straight. You see the percentage flip. He went from a 3-1 favorite. Now I'm at 70% to win the hand. Now he's obviously going to check here. So with 12.25 in the pot, the question for me is, what's the right bet size? I bet 1,000, which is a pretty good bet. It's about 80% of the pot. If he's going to draw to a club, I want to make sure that he pays a big price for it. And he does make the call.
Now the river pairs the board. As you can see, John Hennigan has a full house, but I don't know that yet. Remember, you don't get to see the whole cards while you're playing live. So there's 32-25 in the pot, and action's on me after John's checked. Well, stop it right there for just a second. Now when John checks here, I figure there's a decent chance he might just have a queen for a straight, so he might call a bet. Now what I decided to do here was bet a big bet. There's 3,225 in the pot, I bet 3,500. What that does is it what's called polarizes my range, which means I either have a really big hand or I've got a bluff, okay? There's really no mediocre hands that I'm gonna make that bet with. Now the reason I do this is because I know that if John check raises me here, he's only gonna do that if he can beat a really good hand, right? Because if he's got a hand that beats a bluff, like just the queen, he's not gonna raise me. Why would he wanna do that? It looks like I have a big hand myself, so it makes it an easier decision for me if he does check raise to actually fold the hand. Let's see what he does. He obviously is gonna raise here. He's made his full house. He's got me to bet. And he's raised it up to 10-5. So I bet 3,500, he's raised me 7,000 more, and I have to figure, okay, like I said, my hand is pretty clear. It's either really strong or nothing. If he has any hand in between that area, he's gonna call. That's what he's gonna do. For him to raise, he's only gonna raise with completely nothing as a bluff or a really big hand. But we know he can never have completely nothing. It's not possible. Not with that board. 8, 9, 10 jack with 3 clubs, he's got something. We all know this. So for him to raise here, it's an absolute fold based on all the things that I've said. He cannot be bluffing based on my bet size and the whole thing. So the art of folding a lot of times comes into play when you're thinking about the right bet size. And in this case, I want to make sure I bet it in such a way that I wouldn't get bluffed. For example, had I only bet 1,400, he might have raised me 5,000 and I wouldn't know what to do. All right, I'll take a wild guess. Jack 9 of diamonds. Can't beat it. So essentially here, the art of folding was really defining my hand so that I could easily define his. With my bet size on the river, I knew that if he raised me, he was never gonna do it with any hand that he can call with, and he can never have nothing. So what does that tell you? He's got my straight beat. Se você quiser ver esse programa ou os episódios anteriores, visite o everythingpoker.com. Saiba o que ainda vem pela frente. Vamos analisar as apostas agora com mais detalhes, prestando muita atenção no tamanho das apostas que você faz. O Daniel Negreanu vai nos mostrar como. Vamos ver mãos no EPT Londres e finalmente vamos retornar a Bahamas com mais conselhos de David Williams, Joe Hashim, Fátima de Mello e Luca Pagano. Tudo isso é já. Não saia daí. Esse é o maior jogo de cartas do planeta, senhoras e senhores, e nós vamos aprender tudo juntos, já.